Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a obra Recordações do Escrivão Isaías Caminha, do autor Lima Barreto, tá? Então, por que eu resolvi trazer esse vídeo para vocês? Porque essa obra já é a 6ª vez que ela cai no vestibular da Universidade Vale do Acaraú, a UVA, tá? Então, para você que está se preparando para fazer o vestibular da UVA, você é aluno que tem amigos que vão fazer o vestibular esse ano, você é professor, então compartilhem esse vídeo para o máximo de pessoas para que vocês consigam ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Então, vamos ao vídeo. Então, gente, antes da gente iniciar falando propriamente da obra Recordações do Escrivão Isaías Caminha, é interessante fazer uma ressalva aqui, tá? Eu já falei que é a 6ª vez que esse livro é indicado como leitura obrigatória do vestibular da UVA. Desde 2018.1 até o vestibular do presente momento, 2020.2, o livro está sendo indicado, certo? Então, inicialmente, a gente precisa entender quem foi esse autor, o Lima Barreto, certo? Então, o Lima Barreto, ele foi esse autor que produziu diversas obras. Como eu coloquei aqui no slide para vocês, eu coloquei 4 obras, mas na verdade tem uma vasta quantidade de obras que o autor produziu. Nós temos aqui as 4, mais conhecidas dele, que é O Triste Fim do Policarpo Quaresma, Clara dos Anjos, Cemitério dos Vivos e Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que é o tema da nossa aula de hoje, certo? Outra coisa interessante sobre o Lima Barreto é entender que ele é esse autor que consegue uma ascensão, profissional e tudo, mas ele tem uma origem muito humilde, O Lima Barreto, ele foi esse autor negro, certo? E ele acabou sofrendo muito com essas temáticas que ele vai abordar na obra dele, essas temáticas do preconceito racial, essas temáticas que estavam ali envolvidas na sociedade do seu tempo, tá? Durante todo esse período, que foi o período da abolição da escravatura no Brasil, em 1888, o Lima Barreto ele já havia nascido, certo? Então ele tinha 7 anos quando esse período de escravidão, de abolição de escravidão se deu aqui no Brasil. Então ele acabou vivenciando esse período, ele acabou vivenciando também que, embora a escravidão tenha sido abolida, o preconceito com o negro, com o mulato, com o mestiço, ele ainda era muito vigente na sociedade do seu tempo, assim como é nos dias de hoje, gente? A gente sabe que isso ocorre também atualmente, então isso faz da obra do Lima ser uma obra bem atual, com esse caráter bem universal. Eu já falei para vocês, esse tópico que eu coloquei aqui no slide, que ele se desenvolveu como escritor após a abolição da escravatura. A condição social do negro, nessa época, ela era vista como fragilizada pelo preconceito racial, sofrido ali, incutido na sociedade. E ele vai abordar esses grandes temas, de injustiças sociais de seu tempo, a questão do preconceito racial, a difícil inserção dos negros e mulatos na sociedade brasileira. Então, tudo isso vai estar presente na obra do Lima Barreto. Pessoal, sobre a obra Recordações do Escrivão Isaías Caminha, ele foi o primeiro romance do autor. É o primeiro romance do Lima Barreto, foi publicado em 1909, certo? Cujo protagonista é o próprio Isaías Caminha, tá? Esse personagem que inicialmente no romance ele vai da ingenuidade, e ele vai se desenvolvendo em torno da narrativa até se tornar em alguém vítima, de preconceito, vítima de todo aquele sofrimento, que os negros, que os mulatos sofriam naquela sociedade do seu tempo, certo? O Isaías Caminha, ele vai relatar por meio de suas memórias, daí vem o título do romance, Recordações. Então ele vai relatar por meio dessas recordações todo aquele percurso de vida que ele teve no Rio de Janeiro, certo? Então, inicialmente, o livro ele vai trazer esse menino pobre, tá? O Isaías Caminha era um menino pobre, de origem muito humilde, e ele acaba tendo esse desejo de ascender-se socialmente, Ele era muito inteligente e tudo mais. Então, ele tinha esse desejo de ascender-se socialmente. Ele tinha esse desejo de conseguir o título de doutor. Mas por que esse título de doutor? Gente, esse título, ele não seria apenas mais um título. Ele seria como uma espécie de embranquecimento para o nosso personagem principal.
Isso porque para o Isaías Caminha, ser doutor significaria embranquecimento, significaria tomar uma posição, tomar um status social naquela sociedade onde o negro não era visto como capaz, né, de realizar, de conseguir realizar grandes feitos, como se formar em medicina, por exemplo, que era um curso voltado para as elites do seu tempo. Então, com essa aspiração de ser doutor, né, com esse desejo, tem um trecho do livro que vai indicar muito isso para a gente, que é o trecho: "Ah, seria doutor, resgataria o pecado original do meu nascimento humilde, amaciaria o suplício preeminente, cruciante e onímodo de minha cor. Ah, doutor, doutor, era mágico o título, tinha poderes e alcances múltiplos, vários, polifórmicos." Então, nesse trecho, a gente já consegue entender um pouco desse desejo que o Isaías tinha em ser doutor e o que significaria ser doutor para ele. Então, com esse desejo de cursar medicina, é que o nosso protagonista ele sai do interior do estado e vai para o Rio de Janeiro. Quando ele vai para o Rio de Janeiro, ele leva uma carta de recomendação do coronel Belmiro, que era ali uma espécie de chefe, né, de chefe local da cidade onde ele vivia. Então, ao trazer essa carta para o Rio de Janeiro, ele acaba procurando o doutor Castro, que seria então o destinatário dessa carta. Seria um deputado, esse doutor Castro é um deputado, que conseguiria mantê-lo enquanto ele estudasse medicina. Então, o que acontece? O nosso protagonista ele acaba indo, né, à procura desse doutor Castro, e ele acaba se frustrando porque ele acaba passando muito tempo e ele não encontra esse doutor Castro, e com isso ele acaba ficando meio triste e tudo, até que chega um dia que ele consegue encontrar com esse doutor Castro, certo? Porém, esse doutor Castro ele é muito rude, muito cruel, ele acaba tratando o Isaías muito mal, e tem um trecho que vai denotar também essa visão que o Isaías vai ter do doutor Castro, que é o seguinte trecho: "Foi com grande surpresa que não senti naquele doutor Castro, quando certa vez estive junto dele, nada que denunciasse tão poderosas faculdades. Onde estava nele o poder de observação e a simpatia necessária para entrar no mistério daquelas rudes almas que o cercavam e o elegiam? Nada aspirava na sua preguiçosa e baixa personalidade." Então aqui o nosso protagonista ele já acaba fazendo uma espécie de crítica, né, ao deputado doutor Castro, que na verdade ele acaba sendo de uma personalidade preguiçosa, né? Então ele acaba trazendo aqui o Lima essa crítica, né, aos deputados do período. E aí nisso, né, por o doutor Castro não dar esse trabalho, esse tão merecido trabalho que o Isaías queria na capital, ele acaba enfrentando muitas dificuldades, ele vai atrás de trabalho, ele acaba enfrentando muita dificuldade em virtude da sua cor de pele, do seu tom de pele. Até que ele se hospeda em um hotel, né, por não conseguir emprego e tudo, e ele acaba pedindo ajuda financeira da própria mãe. Então a própria mãe vai ter que mandar dinheiro para sua subsistência. E chega um dia que tem um roubo nesse hotel onde o Isaías Caminha está hospedado, e acabam acusando o personagem de ter cometido tal ato, né? E aí ele vai para a delegacia crente de que iria apenas depor, e quando chega lá ele encontra ali o delegado, que acaba fazendo diversas perguntas para ele, pergunta se ele é estudante, acaba questionando muito ele. E ele acaba meio que se irritando com tudo aquilo, principalmente quando ele está vindo para a delegacia e ele ouve o seguinte questionamento que o livro coloca: "E o caso do Geniquer? Já apareceu o tal do mulatinho?" Então, o Geniquer era o hotel onde ele estava, né? E aí ele escuta um dos delegados, um dos policiais lá conversando e dizendo isso: "Já apareceu o tal do mulatinho." Então perceba aí o tratamento que ele recebia. E aí quando ele escuta isso, tem um trecho do livro também que denota o que ele sentiu. Ele vai dizer: "Não tenho pejo em confessar hoje, que quando me ouvi tratado assim, as lágrimas me vieram aos olhos. Hoje, agora, depois não sei de quantos pontapés destes e outros mais brutais, sou outro, insensível e cínico, mais forte talvez." Então aqui a gente já percebe essa transformação do nosso personagem,
Então, no início, ele era um menino, né, um jovem muito ingênuo que acaba vindo para o Rio de Janeiro com esse desejo de se tornar médico, mas quando chega lá ele se depara com toda aquela sociedade, com todo aquele boom da cidade grande e com todo aquele preconceito também que ele sofria em sua condição, né, de ser negro. E isso acaba tornando ele insensível, acaba tornando ele mais forte. Até que chega um momento que ele acaba dizendo para o delegado, acaba desacatando o delegado, porque ele acaba se irritando também com tudo isso que acontece, né? E ele é preso, e aí vem um jornalista e acaba soltando ele e acaba estendendo também a mão para que ele consiga um trabalho num grande jornal do período, no jornal O Globo. Então, o Lima Barreto, ele acaba criticando até a própria imprensa do período, né? Lembrando, gente, que a imprensa, nesse período, ela era o principal veículo de informação. Então, todas as pessoas, nesse final do século XIX para o início do século XX, só tinham acesso à informação por meio da imprensa. Então, o Lima acaba mostrando esse lado diferente ali dos jornalistas, que os jornalistas, eles não são tão santos assim como a gente imagina, né? Então, ele acaba trazendo essa questão de que, para eles, o mais importante era vender. O mais importante era vender. Não importava se essa informação era verdadeira, né? Se essa informação era falsa e de que forma ela era colocada ali no jornal. Uma prova disso é que dentro do livro ele vai relatar um caso de que vai acontecer um acidente ali com um dos jornalistas, né? E a população chega no jornal e começa a fazer questionamentos perguntando do caso, né? A população curiosa, não tinha essas informações como a gente tem hoje, como o Facebook, o WhatsApp, essas coisas da rede social. Nessa época não tinha, né? Então, a população acaba indo ali até o jornal nessa curiosidade de tentar entender o que foi que aconteceu. E aí, os jornalistas, eles acabam inventando detalhes de como foi que aconteceu esse assassinato e colocando no jornal, porque o objetivo era vender, não importasse de que forma, né? E com isso, o Lima acaba criticando a imprensa também. Então aqui a gente já tem o racismo que o personagem sofria, a crítica à imprensa, a crítica também aos deputados do período, à elite. E aí, nisso tudo, né, mais para o final do livro, o Isaías Caminha, ele acaba se dando conta de tudo aquilo, sabe? Daquela vida que ele tinha pacata inicialmente e que agora ele está ali numa grande cidade, rodeado por tudo isso, rodeado por pessoas corruptas. Então, por pessoas que só querem saber de si, né? E isso tudo acaba gerando uma certa angústia no personagem. E aí tem um trecho que relata muito bem isso também, que é o seguinte trecho. Sentia-me sempre desgostoso por não ter tirado de mim nada de grande, de forte e de ter consentido em ser vulgar, assecla e apaniguado de o outro qualquer. Tinha outros desgostos, mas esse era o principal, porque eu tinha sido um pouco devido aos outros e um pouco devido a mim. Então, isso acaba angustiando o nosso personagem, né? Porque agora ele estava ali trabalhando naquela imprensa e tudo, e ele acaba não conseguindo o grande gosto que ele tinha em sua mocidade, que era o de cursar medicina na capital. Então isso acaba o frustrando. E sobre a importância da obra do Lima Barreto, dentre outras, né? Porque o Lima Barreto não escreveu só essa obra, como eu já falei no início, tem muitas outras, mas essa obra em si, ela é muito importante, não só porque ela é leitura obrigatória para os vestibulares aí espalhados pelo Brasil, como o vestibular da UVA, sempre vai estar cobrando ela desde 2018.1 até 2020.2, mas é uma obra também muito atual, é uma obra muito universal, ela tem esse caráter de ser universal, de estar presente ainda hoje na nossa sociedade, né? Quantas pessoas ainda sofrem com todas essas temáticas abordadas pela obra. E ele mostra uma outra visão dos intelectuais do período. Eles vão ser retratados como pessoas mesquinhas, movidas por ambições pessoais. E isso o Lima Barreto coloca muito bem em todo o desenvolvimento da narrativa. Ele vai representar também essa crítica à sociedade preconceituosa, à imprensa,
a elite do período. Então, se vocês querem entender melhor sobre essa obra, eu aconselho que leiam, né? Porque eu resolvi trazer esse resumo, mas ele não consegue ter toda essa proporção da totalidade do que é a obra, né? E de sua importância também. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui para ajudar o canal, compartilha com seus amigos que vão fazer a UVA, ou seus amigos também que vão fazer vestibular esse ano, né? Esse livro, ele é muito cobrado nos vestibulares e pode ajudar também, tá? E eu vou fazer toda a continuação dos livros que são indicados para a UVA, que esse ano foram 5, né? Assim como todos os outros editais, eles sempre colocam 5 livros. E aí eu vou continuar essa playlist também, tá? Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo e compartilha com seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo.